Oi, gente, desculpem a demora. Rolou um pequeno caos aqui. Às vezes eu tenho que botar os gatos pra dormir, é sério. Real oficial aí, ó, tá atacado. Destruindo o puff. Porque eu não dei atenção exclusiva, não fui deitar com ele. Exatamente na hora que eu marquei a live, ele começou a fazer o caos aqui. E eu tô vindo fazer esse vídeo realmente na força e na fé do Arcano da Estrela. Porque, na real, eu não super me preparei. Eu só fui deixando a semana acontecer. Só fui deixando as mensagens chegarem. E essa live é mais para que eu consiga me organizar mentalmente do que qualquer outra coisa. A gente tem nesse jogo 2 arcanos que são da maior importância para o meu trabalho. Não adianta me lembrar nada de trabalho, de livro, de nada por aqui. Manda mensagem. Por favor. Eu vejo pra você, mas eu não consigo gravar aqui. Aqui eu tô concentrada só no que eu tô falando. A estrela e a imperatriz, eu costumo dizer que são a mesma carta, só que uma tá nua e a outra tá produzida. Essa é uma associação que eu faço dentro da minha vivência dessas 2 cartas. Não é uma norma para o tarô, não há uma relação obrigatória nesse sentido entre elas. Eu gosto de vê-las, de pensá-las dessa maneira, dentro inclusive da minha própria experiência. Nossa, cadê a carta? Tá faltando uma, que é justamente a sofrência do jogo. A gente tem nesse jogo beleza, sofrência, beleza, dificuldade de ação, sofrência, beleza. No fim desse jogo a gente tem o Arcano da Estrela, que é um arcano onde a gente se depara com a certeza de que existe uma razão maior para as coisas acontecerem. Existe uma razão maior para a gente estar aqui, para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo, para a gente fazer o que a gente faz. Existe uma razão maior, sai daí. Vem aqui. Existe uma razão maior. Vai ser foda, cara. Eles estão muito atacados. Existe uma razão maior para as coisas acontecerem na nossa vida. Existem aqueles encontros que têm que acontecer. Aquelas coisas que fogem ao campo do livre-arbítrio. Isso é o que é para ser. Seja porque sai daí, você fez esse acordo em algum momento consigo, com a sua evolução. Ele jogou uma garrafa PET no chão. Seja porque você tem que passar por aquele aprendizado. Começou agora há pouco, Mauri. Achei a outra carta.
Tem 4 minutos que começou. Eu tenho como deixar aqui o horário que começou fixo para as pessoas? Acho que não tem. Mas vamos lá. O lance é que, assim, poeira de estrela é a matéria básica de todo mundo, de toda a vida que existe. A minha, a sua, do meu gato, das minhas plantas, do meu outro gato, infelizmente do Carluxo, mas também da Rita Lee, autógrafo da Rita Lee, carrega uma estrela. Tudo é estrela. Tudo é poeira, é resto, é matéria estelar. Tudo que existe. A estrela é a força que está por trás de tudo. Ela é um dos pontos altos da jornada do louco, da jornada que é percorrida através do baralho cigano. A estrela é o momento em que a gente se depara com a fé, o milagre, as super coincidências que mostram pra gente que o destino tá atuando naquela direção ali. A estrela dá nome ao meu trabalho. Ela tem essas 2 cartas que saíram, elas dão muito sentido ao meu trabalho. Elas traduzem, na verdade, essas 2 cartas que eu tô relacionando, né? A estrela e a imperatriz. Elas são muito importantes pro que eu faço. Eu tô um pouco nervosa com essa live, porque eu vi na cara e na coragem, assim. Eu sei que esse jogo quer dizer, né? Até segunda ordem eu sei. Ele sempre vai trazer desdobramentos surpreendentes ao longo da semana. A forma que... Tô me desconcentrando, cara. E é o meu gato fazendo essa zona aqui, esse caos aqui. A forma pela qual a gente sente ou a gente é avisada de que o nosso destino está atuando, tem coisas muito, muito, muito importantes acontecendo. O Dallagnol é o enforcado. E é também o 8 de ouros no não. Não podendo trabalhar, não podendo fazer o que ele queria fazer. Enquanto a estrela ela nos reposiciona diante da nossa jornada, da nossa caminhada, como se o nosso próprio destino estivesse conversando com a gente. Saudade, amigona. Vou ler um trecho pra tua. Em Jung Tarô, Jung e o Tarô, a autora fala o seguinte, dentro do Arcano da Estrela. Pra mim, é como se eu tivesse batido um papo com ela, assim. Foi a pessoa que chegou mais perto de tudo que a estrela representa pra mim, pra minha jornada, pro meu caminho, pra minha vida, pra minha mestra. Deixa eu achar aqui.
Esse trecho é maravilhoso. A ideia de que as estrelas estavam intimamente ligadas ao destino humano precedeu a astrologia. Quando o homem descobriu que se podiam prever os movimentos dos planetas, animou-se com a ideia de que o seu destino também pode ser guiado por alguma ordem divina. Os grandes movimentos, os movimentos das estrelas, eles fizeram a gente pensar de que tem um porquê, tem uma razão pela qual as coisas se movimentam desse jeito. Já não se sentia como uma criatura atirada de um lado para o outro, malgrado seu pelos deuses. Ele não era mais um boneco dos deuses. Caralho, entendi uma parada muito importante desse jogo. Quando que é o feriado de Corpus Christi, gente? Página 295, Arcano da Estrela. Quando que é o feriado de Corpus Christi? Alguém pode descobrir para mim, por favor? Me dizer? – 9 de junho, ok. Obrigada, amiga. É que eu lembrei que dentro do tarô mitológico, o enforcado tem uma segunda camada de sentido. Obrigada, gente, por dizer. O enforcado no tarô mitológico, pendurado, é o cara que pegou o fogo dos deuses e deu para os seres humanos. Os seres humanos deixaram de ser bonequinhos dos deuses aí. Putz, eu tô entendendo muita coisa desse jogo agora. Eu sabia que eu tinha que fazer esse vídeo hoje. Comecei a ficar meio estressada porque eu achei que tinha escolhido uma hora ruim, né? Por causa dos gatos. Mas eu tô atendendo bastante, olha, que dava. É que o tarô mitológico ele vai ter outras camadas de significados. Vamos lá. Ainda sobre as estrelas. Então, quando o ser humano entendeu que era possível prever os movimentos dos planetas, existia uma lei, uma lógica, uma dinâmica pela qual as coisas se movimentaram, ele começou a acreditar que talvez houvesse um porquê de no caminho dele as coisas acontecerem daquele jeito, desse jeito e não do outro. Existe, então, um destino. Existe uma movimentação que acontece especificamente em uma direção. Ele deixou de ser um bonequinho dos deuses. Então, ela continua no texto. A partir de então, para todo sempre, as estrelas passaram a brilhar para ele como faróis. Como aquela música do Naldo com o irmão dele, como um farol. Proclamando que cada vida individual estava ligada ao padrão divino. Oferecendo a esperança de que os eventos aparentemente fortuitos da vida cotidiana criavam uma parte significativa do plano universal. Por meio da empatia com as estrelas, que lindo! Empatia com as estrelas. O homem, que deixara de ser um brinquedo da sorte, passou a ser inspirado por um sentimento de destino, como se as estrelas cintilantes fossem janelinhas ou olhos através dos quais o homem vislumbrasse a eternidade. O título do tarô da nossa semana
é flertando com a eternidade. As estrelas nos dão a lembrança de que existe uma vida além dessa vida terrena. Que na nossa jornada terrena, a gente passa por aqui emitindo uma determinada luz que é única, que é singular, que mesmo que você seja reencarnacionista, mesmo assim, não existe nada como essa passagem sua aqui. Portanto, quando a gente diz a vida é uma só, na real a gente está dizendo que mesmo que você tenha muitas vidas, cada uma é uma. Assim como a minha vida é completamente diferente da sua e completamente diferente da de outras pessoas, nós somos seres únicos, singulares. Com essa configuração aqui, não tem mais ninguém. Interessante, hoje eu atendi uma moça que... não foi hoje não, acho que foi ontem. Já é tanta gente que eu já tô assim, ó. Que eu pedi autorização a ela para falar sobre a história dela em algum momento. E caíram muitas deusas do mês e do ano no jogo dela. Ela veio realmente, era um estudo de caso, assim. E eu comecei o jogo das deusas porque eu jogo o jogo das deusas. É o primeiro oráculo que eu uso. E eu não pergunto nada para a pessoa antes. A pessoa vem jogar às cegas. Eu não sei nada da história dela quando ela vem jogar o jogo das deusas. A menos que ela faça o jogo simples, que é aquele que já atende a uma pergunta, então ela já chega fazendo essa pergunta, né? Mas no jogo das deusas, eu gosto que exista esse impacto de eu começar a narrar os mitos e a pessoa que está me ouvindo, ela começa a se reconhecer nos mitos de tal maneira que ela cai em si de caramba, então é assim que o oráculo acontece, é assim que ele fala. E aí saiu, além da deusa Ísis, que é uma deusa do ano, do mês, saiu uma situação muito interessante, assim. Saiu a deusa Ártemis, que é uma irmã, tem um irmão gêmeo, né? Ela é irmã de Apolo. E a mãe deles, para conseguir dar luz, ela teve que ir para uma ilha, onde a deusa Hera não conseguia enxergar nada. Porque a deusa Hera, que era a companheira de Zeus, ficou perseguindo a mãe com seus filhos, porque eram filhos de uma traição. E essa moça, olha só, eu contei primeiro, narrei as histórias. E o lance dela o pai saiu de um casamento e casou com a mãe dela engravidou. Então, essa mãe, essa ex, ficou atormentando, né, a vida dessa nova família, dessa nova união. Enfim, jogou muito ódio e essa menina recebeu muito ódio ainda na barriga da mãe. Eu nunca tinha vivenciado, nunca tinha visto o mito de Ártemis e Apolo aparecer num jogo descrevendo uma situação desse tipo. Acontecem umas coisas assim muito, muito impressionantes. Na semana passada eu atendi um amigo que ele vem de uma família cristã e ele está quebrando muita coisa, né, que ele internalizou dessa educação cristã. Então parece que ele vive num mundo diferente do mundo da família. Ele está se percebendo de uma outra maneira e saiu a deusa Morgana, a fada, dentro do jogo dele. E a Morgana, justamente dentro da mitologia celta, é quem faz o contraponto com Arthur, o rei Arthur, que é um rei de origem celta, mas que se converte à Igreja Católica e alavanca uma jornada, né, de cavaleiros em busca de símbolos cristãos. O Arthur é o cara que representa a dominação cristã
para o seu povo. E aí saiu a Morgana, saiu a irmã de Arthur, a alta sacerdotisa celta, da ilha mítica de Avalon. Esse cara vive na vida dele o mesmo conflito. Ele está quebrando a dominação cristã dentro de si. Então, assim, por mais que exista toda aquela dimensão do jogo das deusas, existem uns fatos muito específicos que falam sobre a vida da pessoa. Quando a pessoa ouve aquilo, ela... Caraca, então é isso, o oráculo é real. E eu gosto disso, eu gosto desse efeito. Eu não sei exatamente por que eu comecei falando isso, mas eu estou muito conectada aos meus jogos, e os meus jogos, eles têm... Eu chamo o meu jogo, meu método, de jogo da estrela. Porque você acha que você está vindo resolver certos problemas, você acha que você está vindo jogar para saber especificamente o que você quer saber, e você toma umas bordoadas. Porque, na real, é o que você veio ouvir, não é o que você veio falar. O oráculo, ele tem essa força de arcano da estrela. A atividade oracular é uma grande conversa com a ideia de destino. Tanto destino no sentido do que é seu chamado, do que você veio viver, quanto no sentido de aquilo que você consegue transformar da sua experiência a partir da sua luz. Aquilo que te acontece, que às vezes é merda, é lixo, mas que você consegue fazer sair dessa lama uma lótus. Vamos lembrar que o arcano da estrela vem depois de um arcano onde a gente tem um desabamento. O tarô nos tira de uma imagem de desabamento e nos coloca numa imagem de uma moça absolutamente nua, com uma figura pura, virginal, tomando banho em um rio, com o céu estrelado atrás dela. O tarô nos tira de uma imagem caótica, de desterro, de destruição, de fúria divina, e tudo desabando sobre nossas cabeças, crise, que é o arcano da torre, e ele nos coloca em uma situação absolutamente singela, pura. Por que o tarô faz isso com a gente? O que ele quer dizer? Quando ele vira da torre para a estrela. Ele quer nos dizer que depois que desaba tudo que não é para ser, depois que a gente perde o que não é para ser, fica aquilo que é tão puro, é tão verdadeiro, que ninguém pode nos tomar. É muito nosso. E o nosso destino, que a gente veio viver, a beleza, a nossa singularidade, aquilo que a gente tem para manifestar, que só você tem. Ninguém pode fazer por você desse jeito, porque você é você. A tua contribuição é única. Não há nada, nenhuma outra pessoa que se compare. Essa coisa da singularidade é arcano da estrela. A estrela fala de destino, de chamado, portanto, de coincidências, que na verdade não são, né? Essas sincronicidades. Que é como se o caminho estivesse conversando com a gente, dizendo, olha, é isso que eu quero. Ou é por aqui. Hoje eu vi 3 arco-íris no mesmo dia, cara. Nascendo em lugares diferentes da minha varanda. Ai. Na estrela acontecem coisas que nos dão sinais.
Não estamos sozinhos no escuro. Algo maior guia o nosso destino. E é pelo fato de não estarmos sozinhos no escuro, Márcia, que a estrela vem antes da lua na jornada do tarô. Ela vem para dizer: antes de existir lua, escuridão, sombras, trevas, existe luz. As estrelas são como faróis que iluminam a nossa jornada e que vão iluminar a gente mesmo que a gente esteja fodida na merda, na escuridão. Não tem como. Estrela está no céu dia ou noite. De dia você tem o sol, à noite você tem estrelas. Mesmo que você não tenha lua, mesmo que a lua falte, você vai ter estrela. As estrelas vão morrer e você vai continuar recebendo o brilho delas durante milhares de anos. E é por isso que a gente compara os artistas às estrelas. Porque é mais evidente na natureza do ofício deles que a gente veja o impacto deles atravessando gerações. Mas na real, não é só o artista. Qualquer função que seja executada a partir da nossa verdade, da nossa beleza, da nossa singularidade, vai impactar o coletivo, o tempo, o espaço. Eu moro numa cidade que tem o gari mais famoso do Brasil, que é o Renato Sorriso. O cara encontrou uma maneira única de ser um gari. Ele samba atravessando a Avenida Sapucaí. Ele samba varrendo. Ele comanda um ritual de purificação com toda a beleza, com toda a poesia com que ele pode executar uma tarefa tão cotidiana que é varrer e tão desprestigiada na nossa sociedade. Na estrela, a gente enxerga a estrela das pessoas. Vou me emocionar, porque eu tô tão conectada com o meu jogo. E eu passei esse primeiro semestre com muita dificuldade de manter o mesmo ritmo de atendimentos. Eu tive que devolver muito dinheiro de consulta. Eu acho que até agora eu tive que devolver uns 3 mil reais já de consulta, do início do ano para cá, por eu não dar conta do meu ritmo de atendimentos. Que eu comecei o ano fazendo tratando de uma determinada questão em terapia, que era tão dolorosa, foi tão doloroso mexer nisso, que eu tinha crise de ansiedade toda semana. Quando eu entro nos períodos assim, não dá pra jogar. Eu vou falar bastante de jogo nessa leitura de hoje, porque o Arcano da Estrela é muito importante pra mim, ele é muito importante pro que eu faço. E porque ele me permite, de onde eu estou, enxergar a relação das pessoas com a estrela delas, com o sentimento de destino, de chamado, o que eu vim fazer. Como é que eu pego essa merda toda que me aconteceu e faço arte disso para que a minha passagem por essa terra valha tão a pena que eu consiga iluminar a minha vida e a vida de outras pessoas. Como é que eu faço esse milagre? Como é que eu me conecto com a minha própria estrela? Como é que eu me conecto com a estrela das pessoas? Ai, eu preciso fumar. Eu não tenho Tinder. Eu já tive. Obrigada, Maureen. E eu achei que eu fosse fazer essa live de um jeito tão assim, caralho, como é que eu vou fazer?
Meu gato miando igual uma criança na minha cabeça. Mas tá saindo. É de um lugar tão verdadeiro que vem. Muito obrigado por você querer Gabi na TV. Por favor. O que eu tava falando, gente? Tava falando de alguma coisa importante. Eu ia começar a falar de uma coisa bem importante. Eu trabalho ouvindo as histórias de vida do Tinder. Trabalho ouvindo as histórias de vida das pessoas. E descobrindo por que as coisas não estão fluindo. Eu vou falar sobre o Tinder. Obrigada. A função é fuçar. É tentar descobrir por que elas se sentem desautorizadas, desalinhadas, desconectadas do que elas sentem que seja o chamado delas. Muitas vezes, essa relação com a estrela, que é a pureza também, era bem forte, bem latente na criança. Mas esse processo já foi brecado. Esse processo foi contaminado, castrado, né? Dificultado pelos adultos, pelos traumas, pelas dores, pelas porradas da vida. Muitas vezes é preciso, se você não faz ideia do que você veio fazer aqui, que você olhe com toda sinceridade para a pureza da criança em você, porque ela sonhava. A estrela também é uma carta do sonho, por ser uma carta da pureza. Ela é uma carta do sentimento de que a gente tem o direito de viver uma existência extraordinária, bonita. Eu ia dizer que eu não uso Tinder. Achei um horror, né? Um horror. Tive essa experiência há alguns anos. Fiz 2 amigos lá e só. Ficaram meus amigos. Eu não uso nenhum aplicativo de relacionamentos porque eu não acredito que a gente possa, fabricando encontros em série, encontrar quem a gente tem que encontrar. Vai ter gente que está destinada a encontrar quem tem que encontrar, sim. Mas eu prefiro que os grandes encontros da vida aconteçam de maneira orgânica. Posso estar romantizando? Posso. Não tenho preocupação nenhuma com isso. Todos os meus amigos, os meus encontros sagrados, as grandes pessoas que marcam a minha vida, elas entraram na minha vida de uma maneira orgânica. E elas ficaram porque quiseram ficar. E eu não precisei disputá-las com ninguém. A ideia de disputar pessoas com outras é tão horrível para mim. Eu acho que a gente está perdendo esse sabor do mistério, da grandeza, das razões maiores pelas quais as coisas acontecem. A gente está perdendo essa poesia, sabe? Não é só por causa do Tinder, não. Uma série de fatores, assim. Onde é que tá? Achei. Eu acho que, na verdade,
A gente se perdeu de uma determinada pureza na nossa comunicação, um desarme, uma fé no ser humano. A gente vive sob muita violência, né? A sociedade é muito violenta, se comunica de forma muito violenta, age de forma muito violenta. Então essa pureza, ela fica sacrificada em nós. Tá tudo muito adoecido. E essa pureza, ela é fundamental para que a gente consiga se reconectar a um sentido maior de destino. Que a gente consiga fazer algo maior disso aqui. É por isso que você assiste a um clipe, a um filme, uma série que mexa em pontos muito afetivos, muito profundos, universais, e você desaba de chorar. Porque, na real, a pureza da estrela e tudo que ela representa é uma necessidade humana. O desarme é uma necessidade humana. A pureza de intenção, o sonho, a esperança, a capacidade de se despir diante de um outro ser humano, de despir também as suas atitudes, as suas intenções. O encontro humano puro. Isso é uma necessidade. Mas a gente não consegue, né? A gente tem que contaminar a merda toda. Quando a estrela aparece, é o tempo, é o momento de resgatar essa pureza. Então podem acontecer coisas que nos reconectem à nossa dimensão mais genuína, que pode vir através de memórias da criança em você, da adolescente em você. Pode vir através do contato com outras crianças. Pode vir do contato com outras pessoas e suas questões mais fundamentais, mais importantes para a sua existência. Eu tenho vivido encontros alucinantes nos jogos, mas porque na verdade eu estou muito conectada, eu estou conseguindo voltar a jogar, era isso que eu ia dizer também. E graças aos deuses eu estou conseguindo voltar a jogar no ritmo em que eu jogava antes. O que significa que eu estou tendo menos crise de ansiedade, que eu estou dando mais conta da minha vida, em que eu vou conseguir em breve acertar as contas. Tudo aquilo que você faz com muita verdade, com muita beleza, com desarme, com a sua dimensão mais doadora, aquela que quer a evolução coletiva, aquela que está contribuindo para a evolução coletiva, tudo isso é arcano da estrela, porque além de tudo, o arcano da estrela é uma mulher doando das suas águas para o rio da existência. E é por isso que ela entorna o jarro, o líquido do jarro, naquele rio. Então, essa capacidade de doação, de entrega, de depositar a sua beleza, a sua singularidade no mundo, isso é arcano da estrela. Vocês entendem como esse arcano é precioso, é bonito, é fundamental. E é por isso que a gente fica tão distante dele, porque ele é de altíssimo nível, de altíssima vibração. Então é uma semana muito delicada. Pode ser que exista um resgate da delicadeza.
Pode ser que você seja profundamente sensibilizada, tocada por alguma cena, por alguma fala, pela beleza, no sentido mais puro de alguém. E pode ser que você se sinta até ingênuo em algum momento, ou considere alguém muito ingênuo. Pense que a pureza, o desarme, a fé, a simplicidade, a empatia são muito importantes para a manutenção de alguma limpeza nas relações humanas, de alguma verdade, alguma honestidade. Quem vive só o jogo de poder, a cracolândia do mundo, quem vive só a lógica capitalista dentro das relações, quem está muito contaminado por arcano do diabo, não é capaz de compreender a estrela. Tem que passar pela quebra da torre antes. A estrela é um processo de purificação, assim como a temperança. Só que não é mais o divino simplesmente vindo em nosso socorro. É você conseguindo encontrar o divino dentro de si. Então, experiências espirituais que façam você ter contato com a beleza daquilo que está por trás da nossa existência, também são experiências do arcano da estrela. Experiências espirituais são arcano da estrela. Tem uma amiga que não entende nada de porra nenhuma de a ver com caralhas aladas de nada de espiritualidade e religiões. Nada, ela não entende nada. E ela sonhou com o orixá dela. E ela sonhou com símbolos ligados ao orixá dela que só uma pessoa iniciada consegue entender. Eu fiquei muito chocada. É a pureza. Completamente ignorante daquilo. Não tem como manipular, manusear aquela informação de uma maneira manipulada. É a pureza do médium. Que acaba de chegar no terreiro, que é a Bian, que não faz a menor ideia do que está acontecendo no corpo dele. Não tem referências para simular nada. O processo de contato dele com as forças espirituais é absolutamente honesto, puro. Que ele não faz ideia de nada. Já vi isso acontecer tantas vezes. Tantas vezes. Pessoas que vão pela primeira vez a um terreiro. Vem uma entidade nelas que elas nunca ouviram falar. Estar bem doente é enforcado, Brenda. A gente vai conversar sobre isso ainda. A estrela tem que ser afirmada, mexida, movimentada. Você vai se olhar no espelho, você vai ver a sua beleza, que não necessariamente a beleza física, pelo contrário. Não estamos tão interessados em beleza física nessa semana. A gente está interessado em saúde. Saúde física e mental e espiritual. Eu queria que você fizesse uma lista das coisas que você sabe fazer, daquilo que você está aí contribuindo para a humanidade, que você está doando, o que você tem de bom. Que às vezes não é, o meu trabalho. Mas às vezes eu sou um excelente ouvinte, uma amiga muito boa para as minhas amigas. Faz uma lista com as suas qualidades.
se pega no colo, se acolhe. Você pode botar no papel também essa semana os seus sonhos, coisas que você ainda quer realizar. Você tem direito a eles. Atendi uma moça também que o marido, eles trabalhavam juntos no escritório de direito, e o marido falava coisas duras para ela, tipo, você não consegue fechar os contratos milionários que eu fecho. Ele passou muitos anos dizendo coisas duras para ela, até que essa mulher se perdeu do seu sonho. Eu perguntei, vem cá, você tem vontade de dar aula, de seguir carreira acadêmica, de fazer um mestrado? Ela pensou em dar aula até alguns anos atrás. Eu fui puxando o fio e entendendo o que fez isso cessar. Por que ela se perdeu disso? Se perdeu disso porque estava numa relação mega abusiva. Isso é uma puta de um abuso psicológico. O que nos demoveu em algum momento dos nossos sonhos, as nossas aspirações, a nossa beleza, a nossa fé, aquela coisa que era um quentinho no nosso coração que nos enchia de esperança. Seja o que for, é o quê? A dança para você? É uma faculdade que se abandonou? É a sua escrita? É o desejo de morar fora, de viajar? O que é? O que seu coração pede enquanto destino para você? E você não tem se permitido porque está distante da sua estrela. Pois essa semana é a oportunidade da gente se aproximar disso. Às vezes isso está na criança. O que a criança em você queria tanto, quis tanto, o adolescente em você sonhou por algum tempo? Será que isso tem espaço na sua vida hoje? Você consegue acolher algumas pretensões do teu lado mais puro? Antes dele ter sido tão machucado e demovido dos sonhos dele? E aí vamos pensar que esse jogo também fala da parte machucada. A gente vai chegar lá. Essa parte está no porquê do jogo, o enforcado. Mas antes de chegar lá, né, vem a estrela, vem o 8 de ouros no não. No 8 de ouros a gente tem um trabalhador, mas ele é um trabalhador num nível mais sofisticado. Ele é um trabalhador que está ali pegando no batente, mas ele está vivendo já alguma realização. Esse trabalhador é o nosso herói de ouros, que a gente sabe que é um arquiteto, um construtor. Então, como a gente já sabe, ao longo de toda a jornada de ouros do tarô mitológico, de As até 10, a história desse herói de ouros é contada. E ele é esse arquiteto que primeiro começa a prosperar. Quando ele começa a prosperar e ganhar um nome, ficar famosinho, né? Bota lá post patrocinado, ganha um monte de seguidor. Quando ele começa a crescer, a irmã dele pede para ele ensinar o sobrinho. E aí, o sobrinho é um gêniozinho e começa a se destacar. Ele é tomado de inveja desse sobrinho e ele mata esse garoto e ele perde tudo. Ele perde tudo, é preso. Depois ele tem que fugir da cidade dele para não ser linchado, fica em situação de rua. E um rei encontra ele em uma feira. E esse rei dá uma segunda chance para ele. E dentro dessa segunda chance desse rei,
aparecem dar uma outra oportunidade mais ousada dele ganhar o dinheiro, voltar a ganhar o dinheiro que ele ganhava antes e crescer mais ainda, fazendo coisas mais importantes ainda, a ponto dele construir monumentos, coisas que entraram para a história, como o Labirinto de Creta. Ele se tornou o maior arquiteto da antiguidade. Mítico, né? Dédalo. Nesse retrato que a gente vai ver aqui da vida do Dédalo, a gente tem esse cara trabalhando para impactar o destino, para impactar a vida coletiva, para mudar o curso da história através do trabalho dele. Ele tem o poder de fazer isso e é isso que ele está fazendo. Só que essa carta está no não. A nossa dificuldade de impactar a história através do que a gente faz, ela precisa da estrela. Mas a estrela está sendo afirmada essa semana. E se ela está sendo afirmada, é porque ela estava esmaecida. Vamos deixar que ela se levante. É uma semana também de olhar para as estrelas. É uma semana de entender o que o céu está contando para a gente. É uma semana em que Júpiter entrou em Touro. O grande benéfico entrou no domicílio de Vênus. É um momento de trabalhar, de construir coisas sólidas, de partir para um momento, para uma atitude mais sólida, mais consistente das nossas construções terrenas. E aquilo em que a gente depositar, essa abundância vai frutificar. Mas eu estou falando isso, porque isso se parece muito com a atividade do Dédalo. E porque isso é muito parecido com a relação estrela-imperatriz. Essa imperatriz, vamos lembrar, aqui ela é a Deméter, mas ela é representada como Vênus em diversos outros decks do mundo. Deixa eu subir aqui a conversa. Márcia, você que está falando que está numa fase bem ruim, não está conseguindo sonhar com nada, não está conseguindo se conectar com a estrela, você tirou qual carta? Você tirou o enforcado? Bárbara, vem pro Rio pra gente se abraçar, meu amor. Que linda. A Ana perguntou sobre perfeccionismo. Eu não sei em que momento, porque eu perdi. Não desiste do lançamento do seu livro. Tá maluca? Você tá maluca? Arcano do Louco foi semana passada. Tá doida? A estrela brilhando, tu vai renunciar à estrela brilhando? A estrela tem que brilhar. Ela tem que impactar a vida de outras pessoas. É um crime a gente sabotar a nossa estrela. Só que pelas dores do nosso caminho, inevitavelmente a gente acaba sabotando muitas vezes. E a gente tem que ir se trabalhando, e se convencendo, e se ajudando, para que a gente consiga chegar àquele ponto em que a gente vai manifestar. Eu vou chegar a esse momento aí da dor. Uma dor tão grande que faz a gente ir na direção do sacrifício. Hoje eu fiz meu MEI. Adorei, Maureen. Parabéns, foi um MEI que nasceu com Júpiter em Touro. Se o 8 de ouro está ligado a esse perfeccionismo no não. Eu não duvido de que ele possa se manifestar dessa maneira na vida de alguém. Porque o objetivo do laboratório é que eu consiga ver de uma posição privilegiada o mesmo jogo acontecendo de maneiras diferentes para diferentes pessoas e na vida coletiva também, né? É por isso que eu estudo jogos coletivos há 4 anos. Mas
ele pode representar esse trabalho, sim, excessivo. Ele pode representar um workaholic, ele pode representar um perfeccionista. Mas a questão é, o que essa carta está querendo dizer na totalidade desse jogo? Não é só como cada carta fala de maneira singular. É por isso que a hora da cisma é só um espaço para você exercitar a sua intuição. Você entender ao longo da sua semana por que você escolheu aquela carta e não a outra. E perceber através do que acontece ou do que não acontece para você por que você escolheu aquela carta. Mas todas as cartas vão conversar com a gente. Todas vão de alguma forma se manifestar nas nossas vidas. Alguns vão viver mais umas do que outras, né? Às vezes uma outra pessoa vai viver uma outra carta e você está vivendo uma, e é aquele contraponto. Mas enfim, o 8 de ouros, ele é o cara que está trabalhando para cumprir o seu destino, para impactar o coletivo. Ele recebeu uma proposta dos deuses no 7. Ele aceitou, ele topou começar a realizar uma coisa maior. Ele foi para um desafio profissional maior. Então no 8 ele está trabalhando para realizar isso. Ele perdeu tudo, reconquistou tudo e ganhou a possibilidade de dar um salto, entrando numa história muito doida, onde a rainha pediu para ele fazer um artefato inédito, um brinquedo erótico para ela transar com um touro, que era um touro do deus Poseidon. O Dédalo, que não é maluco nem nada, foi lá e aceitou trabalhar para a rainha, porque assim ele entrava no enredo dos deuses, entrava positivamente, ele não é doido de ficar contra os deuses. Por mais que o rei fosse o cara que deu uma segunda chance para ele, ele foi fazer esse brinquedo erótico para ajudar na situação aí extraconjugal da rainha. Não era uma relação aberta. Bem, deixa eu subir aqui. A estrela pode ir da esperança à desilusão de um dia para o outro? A estrela pode ser uma inocência. Se essa esperança é muito inocente, ela pode se desiludir, mas não significa que ela esteja errada, que o modo dela sentir seja errado. Significa que o mundo é podre mesmo, não concebe a estrela. Então a gente tem que caminhar perto daqueles que são capazes de enxergar a estrela. Gabi, espero ter oportunidade de curtir meu aniversário junto com o seu aí na Lapa. Rafaela, eu nem sei o que eu vou fazer, cara. Eu espero conseguir fazer alguma coisa no meu aniversário. Eu tô tentando. Mas vai ser um prazer. Seja bem-vinda. Vai ser do dia 25 mesmo. O 8 de ouros sai no não, porque a gente não está conseguindo ser o Dédalo, criando uma parada inédita, criando algo extraordinário. Ou a gente não está valorizando o que a gente está fazendo, ou a gente não está conseguindo encontrar caminho ou dar conta de novas ferramentas de trabalho. O 8 de ouros, ele foi o quê? Buscar as novas ferramentas de trabalho e entrar naquele processo imersivo ali para ele produzir o touro para a rainha poder usar, aliás, a vaca para a rainha poder usar como um brinquedo erótico, onde ela vai entrar e transar com o touro. Esse cara não faz a menor ideia de como ele vai fazer essa porra, mas ele tem talento. Ele chega e faz, ele vai dominar novas ferramentas, ele vai estudar, ele vai se aprimorar e ele vai fazer. E ao fazer isso, ele é o cara que viabiliza materialmente uma intervenção dos deuses
nas relações dos seres humanos, onde a gente tem a experiência do Minotauro de Creta. É muito séria a participação de Dédalo nessa história. Então esse herói, esse anti-herói na real, esse arquiteto, ele deu um salto profissional, ou ele está dando um salto profissional, ele está dominando as novas ferramentas para que ele possa produzir esse impacto na história. Só que essa carta está no não. Esse jogo está dizendo que a gente precisa movimentar a estrela porque a gente não está conseguindo isso aqui. E aí vem o porquê do jogo, que é o enforcado. O enforcado, no tarô mitológico, é o Prometeu acorrentado. Só que, na real, o fato de ser o Prometeu acorrentado aqui vai alterar, vai trazer outras nuances interpretativas. Gi fala que está tão desacreditada das relações amorosas. Eu acho muito importante esse momento em que a gente fica desacreditado das relações amorosas, porque aí, de repente, tudo que está faltando para a sua vida desembolar é você soltar um pouco, você parar de investir tanta energia na realização afetiva e cuidar de você, porque aí vão te acontecer os encontros que tem que acontecer. A gente não está falando da estrela, a gente não está falando de dar uma brecha para o destino, fazer a parte dele, acreditar que essas forças maiores pelas quais os encontros, as coisas acontecem, né? Que essas forças têm que ter espaço nas nossas vidas. A gente não tem controle de tudo. Então, dá uma chance para o destino, vai cuidar de você. É muito importante esse momento em que a gente entra em descrença afetiva. Às vezes é saudável, às vezes é o que falta. Porque como mulheres, a gente é a vida inteira levada a gastar a nossa energia toda em fazer a vida amorosa acontecer. Mas não é do nosso controle quando os encontros acontecem. A gente não tem esse poder. A gente pode fazer a nossa parte para que as relações deem certo. Mas a gente não pode se impor ao destino de fazer alguém ficar, por exemplo. Vai ficar quem tiver que ficar. Vai embora quem tiver que ir. O que a gente pode fazer nesse meio tempo é cuidar muito de si. É estar muito bem consigo. É procurar o máximo possível se realizar individualmente. Se entender, se conhecer. Viver outras experiências prazerosas. Mas os grandes encontros acontecem quando eles têm que acontecer, cara. Tinder é uma fraude. Às vezes o que falta é isso, é você voltar para si. Se lembrar da beleza da estrela, para que você possa vestir a sua imperatriz, que vai sair no topo do jogo. Débora fala que trampa num projeto do SUS que promove autonomia para as crianças com deficiência. E se fala TEA ou TEA. E é uma coisa que amo fazer, mas estou me sentindo péssima esses dias. Parece que não sei o que estou fazendo. Pode ser enforcado. O enforcado, ele é a terceira carta do jogo. A gente ainda vai chegar lá. O que eu quero dizer com essas duas primeiras cartas é que a gente não está conseguindo dominar as novas ferramentas, ou a gente não está conseguindo fazer certos movimentos profissionais, ocupar um determinado espaço profissionalmente, ou se encaminhar para uma renovação em termos profissionais. Esse herói, o Dédalo, ele está indo na direção de algo novo, ele está fazendo uma coisa que ele nunca fez. Essa carta está no não. Nada nessa cena está fluindo. Precisamos afirmar a estrela. Precisamos ouvir também o que é esse destino falando com a gente.
Como é que a gente dá espaço para o mistério inexplicável acontecer? Aí vem o porquê, o enforcado. O enforcado, por excelência, é um cara que passou tanto tempo aprisionado numa mesma posição, que provavelmente é uma posição de punição, que ele atingiu quase que um estado meditativo ali dentro, de tanto tempo que ele tá na merda. Ele tá meditando com o cu todo cagado. O enforcado, na maioria das representações do mundo, dos tarôs do mundo, o enforcado não é um cara enforcado. Ele é um cara pendurado pelo pé. Isso é provavelmente uma forma de punição medieval. E ele é representado como um cara que está pendurado pelo pé, ele não tem como se retirar dali. E ele se resignou. Ele vai ficar ali até que alguém possa retirá-lo. A live vai sempre ficar salva. Quase uma hora de live. Caralho. A gente vai chegar lá. Ele se resignou. Mas no tarô mitológico é o Prometeu acorrentado, o cara que era um titã. Ele conseguiu se entender, se dar bem com os deuses, então os deuses do Olimpo, então ele continuou lá, não teve o destino dos outros titãs. E ele criou os ser-humaninhos, bonequinhos. Vou fazer uns bonequinhos aqui pra mim, dar um sopro da vida neles. E vou começar a ensinar eles a viverem sozinhos, fazerem suas coisinhas. Ele criou os ser-humaninhos. O criador da humanidade é Prometeu, dentro da mitologia grega. Só que Prometeu queria que os ser-humaninhos tivessem sua própria vida, sua própria evolução. Ele pegou o fogo dos deuses e levou para os ser-humaninhos. Pegar o fogo dos deuses e dividir com os ser-humaninhos é a possibilidade dos ser-humaninhos se equipararem em algum nível ao divino em termos de manifestação, poder de manifestação. É o poder de manifestação do fogo, onde a criatividade desses ser-humaninhos cria novos mundos. É a capacidade de manusear as ideias de tal maneira que nós sejamos deuses aqui nessa terra. Prometeu, portanto, deu aos ser-humaninhos a possibilidade da cultura. Só que quando ele pega o fogo dos deuses e dá para os seus bonequinhos, Zeus fica puto. Quem esse cara pensa que é? E ele manda aprisionar Prometeu. Ele acorrenta Prometeu no alto de um monte e tortura ele da seguinte maneira. Todos os dias vem uma águia, arranca um pedaço da barriga dele e começa a bicar o fígado dele. Bica, bica, bica e vai embora. E aí, daqui a pouco o fígado dele começa a se regenerar. Aí a ave vem de novo, faz a mesma coisa. E essa tortura não vai acabar nunca, porque Prometeu é imortal. Ele não vai morrer dessa porra nunca. Só que ele passa esse tempo todo, diferentemente do enforcado no tarô,
no enforcado no tarô de Marsella, que chegou a um estado de resignação, estando pendurado pelo pé, o Prometeu, diferentemente dele, ele passa esse tempo todo mandando Zeus tomar no cu. Ele passa esse tempo todo xingando o rei dos deuses. Isso não vai ficar assim. Os meus seres humaninhos vão te derrubar. O seu reinado vai cair por terra. E aí, Zeus começa a ficar bolado. Fica que não passa uma agulha. Uma hora ele chega a dar uma ordem a Héracles, ou Hércules, aquele herói fortão, bonitão, gostosão, e diz: ô Héracles, vai lá, mata a porra da ave e liberta esse homem aí, porque eu não vou ficar na merda por causa das coisas, da praga que ele tá rogando contra mim, não. Vai rogar praga na casa do caralho. E assim Prometeu é liberto. Minha psicóloga maravilhosa diz que vítima é o... Ela falava isso muito antes de potente entrar na moda, tá? Ela dizia que vítima é o contrário de potente. A vítima, ela se sente de pés e mãos atadas, ela não pode fazer nada por si mesma. Ela não está apropriada daquilo em que ela é potente, da potência dela de ação, de transformação, de escolha, de movimentar a sua própria vida. Então, o enforcado, o pendurado, o Prometeu acorrentado representam a mesma dimensão humana que se sente paralisada, que não tem forças para agir, para se retirar de onde se encontra, que precisa ser resgatada de alguma forma. São todos os registros da vítima em nós, as coisas pelas quais a gente passou, as coisas que a gente sofreu. É o nosso extremo sentimento de cansaço. Ou, não consigo sair desse lugar aqui da minha vida e me recolocar de uma outra maneira diante da minha jornada, da minha caminhada. A vítima tem essa imobilidade. Prometeu, ao mesmo tempo, é um mito muito mártir. A ideia do martírio está muito presente dentro do enforcado. E o martírio é um instituto muito fortalecido dentro da narrativa cristã. Eu hoje atendi uma moça que ela é uma musicista. E ela vem de uma família cristã, ela vem de uma formação muito cristã. E, enfim, eu atendi uma estrela, né? Atendi uma pessoa que entendeu o poder da música na vida dela. Eu não posso falar qual é o instrumento que ela toca, senão talvez eu denuncie muito, mas ao mesmo tempo ela sofre muito com as marcas de uma formação cristã. Isso tem acontecido muito. Eu estou atendendo bastante gente que está rompendo com uma formação cristã. E, gente, é muita história de vida. Eu escuto muitas histórias de vida. Tudo isso é ouro. É ouro. É ouro. Tem que fazer alguma outra coisa maior disso. Porque eu sei muita coisa.
eu, eu vi muita coisa. Eu vi os seres humanos passando por muita coisa. E eu tô chegando aos 40, na semana que vem. Eu faço aniversário na semana que vem. Eu já vi milhares de vidas. E esse tipo de encontro que eu tenho com o ser humano aqui é muito incrível, desarmado. As pessoas choram, eu choro. Quero pegar as pessoas no colo. E não posso. E aí fico sobrecarregada e dou defeito. Eu queria que todo mundo pudesse experimentar esse lugar de realização em que eu me encontro, que não é, ainda não é, ainda não me dá o retorno financeiro que eu quero, que eu tenho direito, mas que todos os dias faz com que eu entenda que a minha contribuição é muito importante. Eu queria que todo mundo que está me assistindo pudesse experimentar isso dentro exatamente daquilo que faz, que escolheu fazer, ou que está buscando fazer. E Fá também ensina que a gente veio aqui realizar aquele destino, aquela história. A gente veio viver aquilo ali, a gente veio se tornar quem a gente é, daquele jeito. Cada um do seu jeito. O lance é a gente se tornar quem a gente veio ser. O enforcado tem uma sensação de que não consegue. Na verdade, ele está muito machucado. Está paralisado na sua própria vida. E eu sou levada a pensar que esse jogo é um jogo que pode nos trazer experiências do tipo: onde que a nossa pureza foi machucada? Onde o sonho do Arcano da Estrela, o encanto da criança, a esperança da jovem estudante, a beleza da mãe, onde é que isso foi machucado, frustrado, foi feito vítima, foi feito refém, assim como o Criador da humanidade aqui. Onde é que a vítima em nós, essa dor, esse Marte interior, está tão ativo, tão latente, que não está conseguindo deixar a gente pegar nas ferramentas que a gente efetivamente tem, que estão ao nosso dispor para a gente transformar a realidade a partir da beleza da nossa estrela, porra. Aí vem no topo do jogo a Imperatriz, a senhora da minha vida. A Imperatriz é a grande mãe, é a deusa, é a criadora de tudo. É muito curioso que eu esteja atendendo pessoas que estão saindo da narrativa enforcado, que é a narrativa Marte, estejam indo na direção de uma outra narrativa que traz um encontro com a ancestralidade e a descoberta de outras religiosidades, outras fontes de religiosidade de fé, plurais, que honram a nossa história. Gente preta indo na direção da sua ancestralidade. Gente evidentemente indígena indo na direção das suas plantas de poder, da sua ancestralidade. Eu tenho a honra de atender muita gente que está indo em busca de quem é, fora da dominação cristã, sabe?
A Imperatriz é a rainha das rainhas. Ela é a mãe de todos os arcanos. Ela é a mulher em todas as questões da condição de mulher. Ela sempre vai trazer a nossa mulheridade, pautas da mulheridade. Ela sempre vai trazer direitos reprodutivos. Ela sempre vai trazer os direitos da mulher. Sempre. Quando ela sai, a gente vai ter notícia sobre isso. Aconteceu alguma coisa, você vai menstruar, sempre. Mas aqui a gente está falando de resgatar a estrela para chegar lá na Imperatriz. E a Imperatriz, ela é a criadora da realidade, a Mãe Terra. É você como essa fonte criativa do seu próprio mundo. Você como a rainha, a soberana do seu próprio reino. Seja você homem ou mulher. A gente quer vestir essa estrela. Essa estrela é linda, mas ela está nua. A gente quer que ela vista um manto real. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para produzir essa estrela? Como é que a gente faz para pegar essa beleza tão genuína que você carrega e criar um reino para ela? O reino que seja a sua casa, que contenha a sua casa, que contenha a sua segurança, que contenha o seu trabalho, seu dinheiro, os seus sonhos. Como é que a gente empreende essa estrela? Como é que a gente financia ela? Aposta nela para que ela vire uma diva pop. Dentro daquilo que você faz, ser uma diva pop possível. Uma diva pop em você mesma. Competentíssima. Entrega tudo. A gente quer vestir essa estrela de maneira que ela ocupe o seu lugar no mundo enquanto imperatriz, senhora do seu reino, uma expressão máxima de autonomia feminina dentro do oráculo. A mulher como dona da sua casa, como dona do seu trabalho, como dona dos seus interesses, do seu corpo, dos seus afetos. Aquela que, ao se relacionar afetivamente, ela está no centro da vida dela. Ela não está à margem de si mesma, tirando de si mesma para vestir ninguém. Quem entrar vai ter que saber entrar, porque todo o reino é ela. Entrar por aquela porta ali é entrar nela. Essa senhora absoluta do seu próprio reino sai no topo desse jogo. A gente quer chegar a ela, então a gente vai ter que olhar na cara, infelizmente, desse enforcado aqui, essa vítima aqui. Não faz sentido. Não dá para Beyoncé todo dia ter a irmã merendando o marido dela na porrada do lado dela, dentro de um elevador. Essa diva precisa brilhar, ela precisa ser poupada. Será que ela está se sacrificando muito? Será que ela está repetindo comportamentos dessa vítima aí que está tão acostumada à dor, que é o enforcado? Será que ela está ainda pensando que não merece, se chicoteando e com culpa e querendo ser perdoada pelos erros dela de 1753?
Será que ela é a mesma menina diante dos pais, esperando ou atenção ou aprovação? Por favor, não vá embora. Qual é a dor que está em questão aí? Qual é o rasgo? Qual é a ferida? Que não está deixando o Dédalo trabalhar e o Dédalo tem que ficar metendo atestado. O que que é? Reflitam. Nós estamos indo na direção de alguma plenitude possível. Essa grande mãe está falando no jogo. Depois do Dia das Mães, a gente efetiva uma das propostas de maio. A gente vai na direção da mãe de si mesma. A mãe de si mesma vai acolher todos esses arcanos aqui da base. Ela vai acolher a estrela tem que brilhar sim. Ela vai acolher o 8 de ouros. O que esse pobrezinho está fazendo não? Tão talentoso, meu Deus. Ela vai acolher um enforcado. Vem cá, sofrênciazinha de mamãe. Ela vai dar nutrição, leite materno, como a vaca sagrada do jogo, do mês, a todos esses aqui. E vai sair todo mundo bem nutridinho essa semana. Bem Júpiterzinho em touro. Semana que vem é Santa Sara. O bagulho é doido. Esse mês é muito bonito. Graças aos deuses eu nasci nesse mês. Um beijo, galera. Vem jogar comigo. Vem me ajudar a fechar aí essa agenda de maio. Ótima semana pra gente.